um indivíduo que leva para casa 2 milhões de meticais para mês e tem o seu colega que nem sequer 15 mil meticais ele leva para casa para mês. Para que todo este dinheiro para um indivíduo? Isto numa empresa que tem participação do Estado. Não vou aqui citar nomes. Numa empresa que tem participação do Estado, está a tirar 2 milhões e 500 para dar a um indivíduo todo o santo fim do mês, e este indivíduo tem direito a uma viatura, tem direito a ADCs, combustível, casa paga, assistência médica medicamentosa. Estamos aqui diante de uma situação que é preciso trazer indivíduos que carregam o DNA do patriotismo, do nacionalismo para mudar este quadro histórico. Como pode o setor privado, que é o setor que dinamiza a economia nacional, que traz mais divisas para o setor de economia moçambicana, mas infelizmente é aquele que tem sido desprezado. Ora, vejamos. Olhamos para aquilo que é a agricultura, olhamos para aquilo que é a pesca. São grandes dois setores onde albergam o maior número de trabalhadores, mas são esses setores onde não há aqui incentivos, onde não há aqui aquilo que é o movimento econômico para os bolsos desses indivíduos que lá funcionam. Por isso que nós hoje encontramos indivíduos que nem sequer querem fazer agropecuária, nem sequer estão preocupados em fazer cursos que têm a ver com a terra. Por quê? Porque não há incentivo. E se não há incentivos, naturalmente que não haverá aderência. E o Estado aqui perde. Por que o Estado perde? O Estado perde porque o Estado não quer flexibilizar aquilo que é o processo de crescimento desses dois setores. Porque a indústria tem como visão flexibilizar aquilo que é o processamento do crescimento da economia nacional. O Estado moçambicano decretou como agricultura a base de desenvolvimento do país, mas esta mesma agricultura não está sendo levada em consideração e aparece o presidente Chapo a dizer que nós devemos lutar para uma independência econômica. Mas aqui está a haver um contrassenso, não procede, é improcedente. Isto porque não está a haver aqui nenhuma obra em prol do mecanismo de crescimento desses dois setores, setor da agricultura, setor da pesca. Então, não tem como trazer aqui resultados para o tesouro, para o crescimento da economia, sem que esses dois pelouros eles venham ter uma maior atenção daqueles que estão em frente dos destinos deste país. A indústria aparece como vetor de flexibilizar aquilo que é a economia. Porque se nós temos uma economia a crescer, quer dizer que temos instituições fortes que estão em frente deste país. Agora, se temos instituições fracas, naturalmente que nós sempre seremos indivíduos, um país que vai defender daquilo que é o orçamento que vem da diáspora para fazer face àquilo que são as despesas públicas. Então, é preciso com que se olhe para a questão da pesca, olhe-se para a questão da agricultura e olhe-se com maior atenção para a questão da indústria. Não tem como um país falar de desenvolvimento sem que a indústria ela esteja ativa. E a indústria traz aqui um ponto a ser referenciado. O que a indústria faz? A indústria não tão somente flexibiliza aquilo que é o crescimento do produto interno bruto, que é o PIB, mas também alberga maior número de funcionários, o número de empregados. A questão de empregabilidade no país acaba reduzindo. Não são supermercados, não são lojinhas que vão erradicar ou que vão diminuir aquilo que é o número de desemprego. Se a gente vê os países do primeiro mundo, não precisa ser país do primeiro mundo, aqui na África do Sul, se a questão do desemprego não está em números muito assustadores, é porque é um país onde as indústrias elas estão a funcionar e as indústrias têm a capacidade de levar um número muito grande de indivíduos desempregados, mas aqui já não. Por essa razão que nós estamos aqui com uma economia primária, uma economia que está a andar de muletas, exatamente porque não está-se a dar aqui aquilo que é o devido valor a esses setores aqui comigo elencados. Está a acontecer neste preciso momento com o país. Eu enquadro isto como uma violação dos direitos humanos. Na Constituição da República, no artigo 84, ele é claro, ele é direto, é transparente e diz o seguinte: é a obrigação moral do Estado promover salários dignos aos trabalhadores. Mas se vires, por exemplo, as empresas de prestação de serviços, como de segurança,
tem marginalizado os nossos concidadãos. São empresas em que o corpo administrativo das empresas de segurança não olham para aqueles que garantem os seus salários como pessoas, marginalizam esses indivíduos. Salários desgraçados, salários que não tenho palavras para descrever isto. E não obstante, são indivíduos que são esforçados a trabalhar muito acima do recomendado. Um segurança de uma empresa privada tem 24 horas por trabalhar e 24 horas em casa, o dia a seguir vai trabalhar. Isto não pode. Isto chama-se escravatura. Ele tem que ter 24 horas a trabalhar e 48 horas em repouso. Mas isto está sendo pontapeado à luz da nossa legislação. Mas quem é que está em frente das empresas de segurança neste país? Nós sabemos muito bem que as empresas de segurança neste país têm a ver com indivíduos que fazem parte das forças e defesa de Moçambique. Não vou aqui citar nomes, mas são esses indivíduos. Então, para dizer que o sistema judicial neste país está blindado para que o jovem não apareça para trazer aquilo que é a sua reivindicação, aquilo que emana na lei, porque nós somos moçambicanos. Temos obrigações, mas também temos direitos. Então, é obrigação do Estado moçambicano criar políticas para o empresariado sentir-se acomodado neste país, para que o jovem venha ter espaço no mercado de emprego por intermédio de políticas. A gente vê aquilo que acontece com os raptos neste país. O que os raptos fazem? Os raptos afugentam os investidores e, naturalmente, que a questão do emprego, de empregabilidade no mercado nacional torna-se cada vez escasso. Por quê? Porque existem homens nas forças de defesa e segurança deste país que estão envolvidos no crime organizado. Crime esse de raptos que acaba matando aquilo que é o desenvolvimento da nossa economia. Agora, o jovem aqui tem que estar atento. Eu chamo a atenção ao jovem. Não durma, fica atento, porque nós estamos a ser governados com indivíduos que não têm empatia com aquilo que é o bem-estar deste país. Só para dar um exemplo, a HCB tem salários acima de 15 mil dólares, 20 mil dólares. E quando se questiona a HCB, questiona-se a EDM, por que desses salários milionários? Eles aparecem a dizer o seguinte: porque esta é uma tabela ocidental. Ou seja, porque aqui nós temos acionistas estrangeiros, por essa razão que nós cambiamos a moeda em função daquilo que ele poderia ganhar lá no exterior. Até aí tudo bem, mas por que neste corpo administrativo só aqueles que têm cargo grandes dentro daquela instituição é que têm esses salários acima da média, que na Europa nós não temos? Em Portugal o salário mínimo são 1.000 euros. O país que mais bem paga, se não me engano, na Europa é a Alemanha, está por aí por média de 5 a 5.500 euros. Mas nós temos aqui administradores, executivos e não executivos a receber acima de 15 mil dólares. Mas se nós descermos daquilo que é a pirâmide da estrutura financeira daquela instituição, irmos à base, vamos compreender que os demais estão com salários miseráveis. E a pergunta é, afinal, quando faz o câmbio aqui para pagar os funcionários desta instituição, visa essencialmente olhar para os administrativos e não olhar para aqueles que têm cargos leves, ou seja, que não têm cargos relevantes naquela empresa? Só vale para os superiores, os inferiores não têm também direito de ter um salário que também é compatível com aquele funcionário que reside lá na Europa e trabalha lá na Europa. Então, aqui nós estamos diante de uma incongruência. Quer dizer, são vários fatores aqui combinados que levam aquilo que é o fracasso da nossa economia, um indivíduo que leva para casa
2 milhões de meticais para mês e tem o seu colega que nem sequer 15 mil meticais ele leva para casa para mês. Para que todo esse dinheiro para um indivíduo? Isto numa empresa que tem participação do Estado. Não vou aqui citar nomes. Numa empresa que tem participação do Estado, está a tirar 2 milhões e 500 para dar a um indivíduo todo santo fim do mês, e este indivíduo tem direito a uma viatura, tem direito a ADCs, combustível, casa paga, assistência médica medicamentosa. Quer dizer, o indivíduo só assiste SMS a entrar para mês de uma instituição bancária a dizer que o seu ordenado já entrou. Então, aqui estamos diante de um país onde a questão de empatia, ela não está presente diante daqueles que têm a responsabilidade de criar aqui um equilíbrio social dentro deste país. Porque eu dizia aqui uma coisa muito importante ontem. O mais importante para o moçambicano não é ter um salário tão grande. O importante é que aquilo que o moçambicano ganha por mês venha trazer para a sua casa aquilo que é uma alegria, uma sustentabilidade. Porque não basta ganhar muito e este muito também não surtir efeito. Mas para o efeito é preciso que Moçambique pare de ser um país parasita e passe a ser um país produtivo, para que a questão da logística não venha asfixiar aquilo que é o bolso do moçambicano. Muito bem, só para não sermos acusados de ter lançado aqui alguns dados não lá muito, vamos dizer, concretos, ajudei aqui o colega Hélio Nhantumbo nos cálculos. Portugal, salário mínimo, qualquer coisa como 870 euros, muito bem, está perto dos 1.000 euros do meu colega Nhantumbo. Mas também na Alemanha, o salário mínimo está a 12,82 euros por hora, o que equivale a cerca de 102 euros por 8 horas no dia, se quisermos trabalhar 8 horas, o que vai equivaler à escala de 30 dias, qualquer coisa como 3.000 euros, e se for um trabalho que só conta os dias úteis, excluindo os finais de semana, qualquer coisa como 2.000 e poucos euros, serão estes então os salários a nível do continente europeu, pelo menos usando os dois países como exemplo, só para ajudar aqui o colega Hélio, que no momento em que falou, certamente que não podia fazer este cálculo rapidamente, mas eu pude ajudá-lo para não trazer aqui algum dado que não seja lá muito, portanto, correto. Desculpe, Clemente Carlos, se calhar só para tentar, provavelmente, isto porque na Europa o modelo é quanto mais tu te entregares, tu terás o teu dinheiro. Eles pagam em função do teu esforço. Correto. Agora, eu compreendo aquilo que dizes, porque está na tabela, é de lei. Agora, se tu te esforçares, pode ganhar mais. Pode ganhar mais. Então, foi nesse sentido que eu aqui falei. Certo. Mas estás correto. Muito obrigado. Certo. Voltar um bocadinho ao Ivandro, quando questiona Jair acerca da estrada. Houve o primeiro conselho coordenador do Ministério de Transporte e Logística no Pelouro com Antônio. O Antônio não, o Machlombe, o João Machlombe. O João Machlombe diz que o Mesquita ele foi populista porque não havia nenhum dinheiro. Porque o Banco Mundial tem critérios para fazer empréstimos. Mas tem aqui algo que não coaduna. O Banco Mundial não é sócio de Moçambique nos anos 2000, 90. Desde os anos 80, o Banco Mundial tem trabalhado com Moçambique. Então, se tem trabalhado com Moçambique, é porque sabe muito bem quais são os critérios, quais são os caminhos que Moçambique deve apresentar ao Banco Mundial para que o Banco Mundial venha disponibilizar esta quantia. Então, para dizer que, Dr. Machlombe, esta resposta não foi clara, esta resposta não coaduna, porque o Banco de Moçambique e o próprio Moçambique sabe muito bem como lidar com o Banco Mundial para que o Banco Mundial venha disponibilizar a quantia para a reabilitação da estrada. 30 segundos só, Nhantumbo. Ali nos comentários do Facebook, o Ângelo diz: boa noite, Mano Clemente, o senhor deputado está muito certo. Eu sou da Zambésia, distrito de Namakura, mas minha mãe tem 53 sacos de arroz e não tem como vender porque aqui querem 1000 meticais cada saco. Lá está, um comentário que vai, portanto, de encontro com o que o Luís esteve aqui a dizer. Não, isto eu falei ontem. Por quê? Porque
quando a pessoa vive num lugar distante e a via de acesso não facilita e o Estado, infelizmente, não ajuda nesses pequenos, este é um micro, pode ser um micro negócio, ainda não está na fase de macro negócio. Então, o investidor, o comprador, o cliente, ele tem que negociar com a pessoa que tem o estoque e se a pessoa quer vender, por exemplo, a 1000 meticais, eu digo, olha, eu venho ter consigo, vou sacrificar a minha viatura, mas venho ter contigo, mas você vai ter que me vender esse saco de arroz aqui a 300 meticais. E a pessoa fica entre a espada e a parede. Vende-se imagem para o Ocidente de um país rico a um preço pobre. Os governantes devem parar de vender a imagem de um país rico a um preço pobre. Tradução? Temos realmente um país de leis a leis invejável que na região da Interlândia, na região da SADC, na região, na África no seu todo, a Europa, a América, a Ásia, sabe que existe um país muitíssimo abençoado que tem como nome Moçambique. Em tudo, clima, terra, oceano, o brilho em si de Moçambique, recursos hídricos, recursos naturais, recursos marinhos. Agora, indo concretamente para o que eu estava a dizer, é preciso primeiro visitar a história para compreender a questão que o meu colega Evandro estava aqui a colocar. A situação da Mabora, a situação de todas essas empresas que faliram. Houve um propósito aqui. Nós primeiro temos que compreender o que aconteceu com o NAMO, o DENAMO e MANO. Esses três eram movimentos nacionalistas que juntaram-se e formaram a Frelimo. Nesses três movimentos, tinham três líderes que estavam a lutar não de uma forma inteligente. A quem uniu e formou a Frelimo. Não era partido Frelimo, era uma frente de liberação de Moçambique. E esta frente tinha como missão expulsar o colono. Mas depois tinham que sentar para debater aquilo que seria a visão estratégica deste país. Mas houve um grupo da Frente de Liberação de Moçambique que achou-se dono deste país e partidarizou o partido Frelimo. E este grupo, infelizmente, acaba se apropriando mais do partido quando Mondlane perde a vida. E não tinham nenhuma visão de ver este país a crescer. Quando Samora Moisés Machel procura dinamizar este país, porque foi ele que industrializou, a nível da África Austral, o único país que Moçambique ficava atrás era a África do Sul. Moçambique era número 2 a nível da África Austral. Então isto... Não era uma herança colonial? Não. Moçambique, estou a falar da década 80, 78. Esta altura o colono já não existia. Okay. O único país que Moçambique ficava atrás era a África do Sul. Okay. Em termos de indústrias, nós temos mais de 20 indústrias neste país a operarem. Por isso que o desemprego naquela altura não se falava. Tudo bem. Certo. Há quem vai dizer que o número de habitantes também era outro. Tá bem. Mas também não se falava de desempregados aqui como se fala nos dias de hoje. Então... Haviam as cooperativas. Haviam as cooperativas. Quer dizer, nós estávamos noutro nível. Se Moçambique tivesse a galgar de lá até hoje, nós faríamos parte dos 5 países mais desenvolvidos de África, sem sombra de dúvidas. Mas isto incomodou o Ocidente. O que o Ocidente fez? Pegou o elo mais fraco, porque nesses três, do UNAMO, o DINAMO, aqui existiam traidores. E são esses traidores que depois deram as costas àquilo que era o plano nacionalista deste país e pegaram o país e trataram o negócio com o Ocidente. O Ocidente, quando Samora Moisés Machel perde a vida, então voltaram voltaram a se reencontrar e asfixiaram aquilo que são as indústrias, para que o FMI, o Banco Mundial, tivessem o livre trânsito. A falência dessas indústrias é um propósito de alguns senhores que fazem parte deste país. Não é nada por acaso, não foi mais gestão. Isto foi um decreto de falir essas indústrias, porque o FMI, o Banco Mundial, sabiam muito bem que, falindo essas empresas, poderiam entrar em negociações com o Estado moçambicano e que saberiam muito bem que nunca teriam dinheiro para pagar. Se nós continuarmos assim, jamais nós vamos nos livrar desta gente, porque
o Estado moçambicano está com uma dívida insustentável, Muito bem. impagável. Há cerca de 30 segundos. Por que eu digo que é um propósito? Se for a compreender, a gente percebe que o governo insiste no ensino secundário geral. O que é que o ensino secundário geral traz como impacto para o crescimento deste país? Não traz nada. O indivíduo, quando faz 12ª classe, a única coisa que sabe, com dificuldades, é ler e escrever. Em termos de ofício, não sabe. Logo, isto mostra claramente que não há vontade política de querer mudar o quadro histórico. Porque se o país tivesse indústrias, ia se formar indivíduos em carpintaria, eletricidade, mecânica, Ciência, técnica, tecnologia. para lançar para o mercado. Veja só, Hélio, nós Terão portas precisamos abertas. dos portugueses para fazer janela de alumínio e vidro. Nós não conseguimos. Não faz sentido. O alumínio é nosso. Não faz sentido. Tem que vir o português e o chinês fazer o alumínio e vidro. Olha, Clemente Carlos, a indústria é o setor dinamizador de economia de qualquer país na face da terra. Se tu não tens indústria, tu não tens como falar de economia e muito menos falar de independência econômica. Tal como a agricultura, pois não? Não, a agricultura é que dá vida à indústria. Ok. Se nós temos, por exemplo, uma indústria de sumo, é porque a agricultura terra. A agricultura é a base, mas a indústria vem e dá o know-how ao país. Flexibiliza o processo do agricultor. Porque o agricultor, ele trabalha a terra, mas precisa transformar o algodão. A roupa que tu tens é o algodão. Quem é que traz? É o agricultor. É a terra.